bem com vocês? Gente, hoje o vídeo é Desenterrando o Tesouro 1 de 2017. Saiu! Quem acompanha aqui vai ver o primeiro vídeo que eu vim falando diretamente com vocês aqui no canal. Então, os primeiros vídeos aqui do canal eu falo sobre livros, eu trago um resumo daquilo que eu li durante a semana, durante o mês, e eu vinha falando pra vocês um pouquinho sobre esse livro. No ano passado, eu tive, se eu não me engano, 7 Desenterrando Tesouros. Só que nós já estamos no 6º mês do ano de 2017 e nós ainda não temos nenhum Desenterrando Tesouro. Meu Deus. O livro do nosso primeiro Desenterrando Tesouro, que finalmente saiu deste ano, é um livro de um autor que eu gosto demais. Não é Augusto Cury, viu, gente? É um livro chamado Paixão pelas Almas, de Oswald Smith. Como experimentar o reavivamento, quais os obstáculos ao reavivamento e por que precisamos de reavivamento. Oswald Smith, antes de se destacar na composição de hinos, edificou a mais poderosa igreja evangélica do Canadá na sua época. Sua obra de evangelização e suas preleções bíblicas abençoaram milhões de vidas, tornando-se conhecido como o Senhor Missão, tá, gente? Aqui. Esse livro é da editora Vida. É um livro que tem aí 199, 198 páginas. Um livro lindo. Esse livro, pra mim, ele foi na face, totalmente, sabe? Aquele... Você pega a pessoa assim, você sacode ela, fala, acorda, pelo amor de Deus. Esse livro é tremendo. Um outro livro de Oswald Smith que eu já havia lido, O Clamor do Mundo. É um outro livro, assim, espetacular dele, que me marcou. O Clamor do Mundo, aliás, que eu já li e não fiz um Desenterrando Tesouro. Veremos isso, temos que reaver isso. O primeiro livro que eu li, O Clamor do Mundo, mas eu não vou falar dele hoje, eu vou falar do Paixão pelas Almas, mas no primeiro livro do Clamor do Mundo, ele vai falando um pouquinho sobre o chamado dele. Ele ama missões, esse pastor, o pastor Oswald Smith. Ele ama missões e ele tinha o desejo de estar fazendo missão, mas por debilidade física, né, ele não pôde estar indo aos campos missionários como ele gostaria, se dedicando como ele gostaria. Então ele entendeu que se ele não podia ir, ele podia enviar. Então, ele foi conhecido como o Senhor Missão, por se envolver com missões, por amar missões, por pregar sobre missões e por ir a vários países falando do amor de Deus, mas não vivendo no campo missionário, mas pregando em conferências, pregando em grandes encontros, né, de reavivamento, de missões. Então, ele é conhecido como Senhor Missão também por estar ajudando grandes números de missionários. Ele ajuda, ele desenvolveu isso, sustentando missionários no campo. Oswald Smith nasceu no ano de 1890 e em 1986 ele veio a falecer. Aos 16 anos, Oswald Smith aceitou o Senhor Jesus como seu salvador. Ele tem cerca de 35 livros. Este livro, eu li agora, tem o prefácio, tá? Também a introdução. E tem coisas aqui, assim, tremendas. Ele fala sobre essa questão do reavivamento, ele fala dessa questão da evangelização, da importância da evangelização dentro da igreja, da importância da evangelização para crescimento da igreja. Não há crescimento da igreja sem evangelização. Ele fala de uma coisa que me marcou aqui, que é parto da alma. Ele vem tentando colocar o exemplo da mulher quando sente a dor do parto ao parto da alma, que é o sentir na alma, é a dor de ver uma alma se perdendo. Eu tenho que sentir necessidade de ganhá-la para Cristo. No comecinho aqui do livro, que é o capítulo 1, ele fala sobre o derramamento do Espírito e ele vai falar 3 fatos importantes na história de avivamento, na história, na verdade. Ele fala de 3 fatos, de 3 homens que trouxeram um avivamento para uma localidade e com o avivamento trouxe salvação para aquele lugar. Ele vai falando de um aqui que a reunião começava às 10 horas da manhã e seguia até meia-noite.
3 cultos completos era realizado todos os dias. Evan Robert foi o instrumento usado, mas havia pouquíssima pregação. Os cânticos, os testemunhos eram características preeminentes. Não havia inários, nem havia, mas o que havia eram hinos que haviam sido aprendidos na infância. Mas o que havia ali eram pessoas que vinham se convertendo no país de Gales. Incrédulos se convertiam, beberrões, gatunos, jogadores profissionais, confissões de pecados. Em 5 semanas, 20.000 pessoas se uniram à igreja. O segundo fato que ele conta aqui é no ano de 1875, Tito Coan desembarcou num certo ponto do cinturão das praias das ilhas do Havaí. E ele vai falando, eu não vou ficar aqui contando, para você tem que ler o livro para você conhecer. Mas ele fala que em certa ocasião ele pregou 3 vezes antes de ter a oportunidade de tomar sua primeira refeição matinal. Ele chegou numa localidade e ele pregou 3 vezes seguidas sem nem ter tomado o café da manhã. Ele vem falando aqui desse Tito, sim, coisas lindas. Eu falo para vocês que quando eu li esse livro eu chorei muitas vezes. Eu chorei, eu falei com Deus. É como se ao você ler, você ser confrontado, sabe? Com o que você está fazendo, o que você está deixando de fazer, de que forma eu estou agindo na obra do Senhor, de como eu tenho negligenciado algumas coisas. É tremendo. Ele vem falando aqui de uma certa ocasião que o choro, o soluço, aqui na página 17, era tão grande que não se ouvia o pregador, não dava para escutar o pregador. De tanto choro, de tanto soluço, de tanto gemer das pessoas, que falando que eles gritavam e caíam desfalecidos, dizendo: a espada de 2 gumes está cortando-me em pedaços, a espada de 2 gumes está me cortando, de tão tremenda que era o avivamento, de tão tremendo que era a confissões de pecado, de como aquelas pessoas eram confrontadas de seus pecados. A terceira que ele cita aqui é um acontecimento que aconteceu na aldeia de Adams em 1821 nos Estados Unidos. Eu não sei, fronteira na verdade com os Estados Unidos, eu não sei se eu vou saber pronunciar corretamente. Eu já falei em outros vídeos aqui que eu tenho uma dificuldade com essa questão do inglês e fica complicado, mas eu vou tentar falar o nome, não sei. Gente, se vocês me perdoem se eu falar errado, mas Charles Finney, não sei se é isso, tá bom? E interrompeu o sermão, ou seja, a pregação, para que o barulho diminuísse, de tanto que era o choro, de tanto que era o pedido de misericórdia das pessoas. Então, eles sentiam isso. Eles viam os pecados deles e eles se arrependiam durante as pregações. Então, ele traz nesse livro muitos questionamentos, muitas perguntas. O porquê que temos deixado isso? Por que as pessoas têm se esquecido da obra do Senhor? Por que as pessoas têm se esquecido de estar com Deus? Quantos cristãos professos estão vivendo a vida de Cristo diante dos homens? Quão parecido com o mundo os cristãos estão se tornando? Quão pouca oposição sofre o crente? Onde estão as perseguições lançadas contra a igreja primitiva? Como é fácil ser cristão hoje. Todas as vezes que você vai ver essa questão do avivamento, do reavivamento, ele vem nos falando sobre essa questão de que o avivamento, ele vai trazer em nós arrependimento. Que quando você lê isso aqui, você vai ver que ele vai falar sobre pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas caindo assim na presença do Senhor mesmo, caindo, que eu digo assim, se rendendo mesmo aos pés do Senhor. Pessoas que... Qual era o segredo dessas pessoas? E por que isso não acontece isso? Por que eu, Cíntia, não vejo mais a cura? Não vejo mais o milagre acontecendo. Não digo para o surdo para escutar, não digo para o cego enxergar. Por que eu não vejo mais tanto milagres? Por que eu não presencio? Por que eu não sou canal para milagres? Por que eu não vivo isso? E quando você lê isso aqui, você vai ver aquilo que a palavra de Deus diz, que o que causa divisão entre o homem e Deus é o pecado. E o que tem nos distanciado de ver a glória de Deus, o que tem nos distanciado de presenciar os milagres, o que tem nos distanciado de presenciar o agir de Deus, o avivamento no meio da igreja, a salvação de almas, nada mais é do que o meu pecado, que o seu pecado. O que nos afasta da presença de Deus, o que nos afasta de sermos canal de bênção. Eu sou canal de bênção, você é canal de bênção.
mas Deus tem mais para nossas vidas, sabe? E quando a gente olha a vida desses homens e quando vamos estudar a vida desses homens, nós vamos ver que eram homens que andavam no secreto com Deus. Eram homens que se fechavam em oração, em jejum, e se tivesse que passar um dia inteiro sem comer nada, eles passavam um dia inteiro. Então ele fala sobre essa compaixão pelas almas, esse amor pelas almas. E ele vem dizendo que se isso não está doendo na nossa alma, nós precisamos de reavivamento. Nós estamos precisando de nos achegar a Cristo. E ele fala, você não dói? Você não sente dor de parto? Você não sente dor da alma? Você não sente tristeza? Você não sente amargura? Você tem dormido tranquilo sabendo que a tua vizinhança, que a tua família, que os teus amigos estão caminhando ao inferno? Se isso está acontecendo, eu preciso, você precisa de um reavivamento. Quando a glória de Deus habita em nossas vidas, tem resultado. Há uma prosperidade. E hoje está muito desgastada essa questão da prosperidade, que a gente fala de prosperidade, a pessoa pensa logo no financeiro, e não é só isso. Há um grande número, um grande leque aí quando a gente fala de prosperidade, é espiritual, é material, é dons, é talentos, é salvação de almas. Então, para que haja um reavivamento na igreja, na minha vida, na minha nação, na minha localidade, é preciso que o pecado deixe de existir. E eu sei que algumas pessoas vão virar e vai dizer, poxa, mas eu sou pecador, eu sei que eu sou pecadora, mas a minha busca pela santidade tem que ser contínua, tem que ser todo dia. Ele valoriza, aqui na página 89 ele fala, ele valoriza a palavra. E isso tem me doído esses dias. Isso tem sido ministrado ao meu coração, principalmente depois que eu li esse livro. Porque a gente prega muito a palavra de Deus como amor, e ela é amor. A gente prega que você vai receber, que Deus vai te dar. A gente prega que as portas vão se abrir. Mas ele fala uma coisa que é tão interessante, que está na palavra do Senhor, mas às vezes a gente não se preocupa para isso. Ele fala que Deus valorizou bem a sua palavra. Ele a chama de fogo, de martelo e de espada. Ora, o fogo queima, um golpe de martelo fere, esmaga, e um golpe da espada corta e provoca dor. A pregação do Senhor tem provocado em nossas vidas dores. E eu digo dores não para infelicidade, mas dores para nós reavermos nossas atitudes, nossa conduta com Deus. E eu acho interessante que ele fala, ele cita o Brasil, eu queria falar isso para vocês aqui. Página 135, ele fala que está o Senhor indignado, fortemente irado contra o Brasil? Será que já passou e não voltará mais? Aí ele fala, a simples resposta é que falta o requisito supremo para o reavivamento. Ainda verei aqui na Europa continental fome espiritual. Meu caro irmão, no Brasil ainda não se manifestou a verdadeira, real e profunda fome espiritual. Ninguém está sondando o próprio coração em busca de Deus. As coisas materiais ocupam toda a área de nossa visão física e espiritual. As classes privilegiadas têm tanto conforto e tanto luxo que não sentem a mínima necessidade de Deus. Aos pobres famintos, desabrigados, favelados, miseráveis de corpo e espírito que esperam dos políticos o que deveriam buscar em Deus. Desmoronou-se, e será que o povo não se desperta para a única esperança? Jesus Cristo? Então, assim, tem muita coisa, gente, nesse livro. Eu não vou ficar aqui falando tudo, que você vai ter que ler, tá? Eu quero pedir pra você que tá aí, se inscreva no nosso canal, dá um joinha, tá bom? Beijo, queridinhos de Jesus, eu espero que vocês tenham gostado. Like, curtam, compartilhem, comentam. Se inscrevam, aliás, sigam a nossa fanpage, Desenterrando Tesouro no Facebook. Vai lá no meu Instagram, Cintia Madeira também. Gente, Deus abençoe a vida de vocês e paixão pelas almas.